Quando Jujutsu Kaisen surgiu, revolucionou o mundo dos mangás, porque trazia todo um novo universo com uma história emocionante e diferente de tudo que tinha sido lançado na época. O que ninguém imaginava era que ele iria cair nos mesmos clichês das maiorias das obras atuais, esticar o arco final o máximo possível, favorecer personagens além das suas capacidades, aumentar demais a escala de poder e vários outros erros que podem prejudicar e muito o final de Jujutsu Kaisen, como eu vou falar agora. Mas não tem como passar pano ou falar desses erros da obra sem falar antes da peça principal que tem deixado eles bem claros. O grande vilão desse último arco, o Sukuna. Sukuna se tornou um problema. Ryoma Sukuna foi apresentado logo no início de Jujutsu Kaisen, através de uma ideia bem interessante, que foi o conceito dos dedos amaldiçoados, que prendiam a alma e os poderes do vilão em 20 artefatos selados. O problema é que o selamento colocado nos dedos enfraquecia com o tempo, e ficou claro para os feiticeiros que mais cedo ou mais tarde o vilão reencarnaria, colocando o mundo em perigo. Por causa disso, os feiticeiros agarraram a chance de acabar com o Rei das Maldições definitivamente, quando eles conheceram o Yuji Itadori, um garoto capaz de abrigar todos os dedos, sem correr o risco de ser tomado pelo vilão. Só que o Sukuna não ia ficar de braços cruzados, esperando para ser eliminado, e é aí que ele cria todo um plano que envolve não só mudar de corpo para o Megumi Fushiguro, que tinha um espírito mais frágil que o do Yuji, como tomar os poderes latentes dele, que eram as únicas armas capazes de acabar com Satoru Gojo, o feiticeiro mais forte dessa era, e o seu maior obstáculo. Sukuna até consegue fazer isso, depois de uma batalha muito boa, cheia de reviravoltas, mas que teve um final tenebroso. Não pela vitória do Sukuna, pois a sua genialidade em batalha mostrou que ele sairia vitorioso sem precisar de roteiro. O problema foi que apenas para chocar, o Gege Akutama escolheu deixar o final da luta mais esperada da sua obra, e só aí ele já desagradou uma grande parcela dos fãs. Eu, por exemplo, fui um que odiou esse final, porque foi como se eu estivesse vendo aquela batalha insana do Pen contra o Naruto, lá no Shippuden, e a história pulasse do momento em que o vilão faz o Shibaku Tensei para capturar o Naruto e vencer a luta, para a parte em que ele já venceu e tá lá com a Konan, deixando flores para o defunto. Tudo bem, o mangá vendeu pra caramba com isso, os fãs criam teorias até hoje, mas você entende que pular para o final não é uma quebra de expectativa, mas sim um artifício para não ter que explicar como o final chegou naquele ponto. O Gege poderia ter feito a mesma coisa, mostrando o que realmente aconteceu logo depois do choque, e assim fechar o arco com chave de ouro. Mas não, sendo bem sincero, eu acho que ele nem sabia como aquela luta terminaria, já que ela já vinha se estendendo por vários capítulos, e só chutou o balde mesmo. Daí passa um tempão, a galera cobra, faz teorias de novo, e quando o autor traz uma explicação de como isso aconteceu, ele traz a explicação mais preguiçosa possível, que o Sukuna fez um voto vinculativo, a ausência de explicações. Se Jujutsu Kaisen é forte na criação de teorias por parte dos fãs, é uma obra bem fraca nas explicações de certos desfechos e exploração de background do próprio universo. Mas você já vai entender. Quando olhamos para Naruto, Invencível e Dragon Ball, fica claro que o autor conseguiu criar um universo tão rico que pode ser explorado além de seus personagens principais. Mas com Jujutsu, eu não sinto esse tipo de coisa, o que é bem triste, porque a obra tem muito potencial e poderia explorar outras histórias também, a própria era Heian. Porém, o fato do mangá que acabaria ainda em 2023, que mostra que a história tá mesmo na reta final, só faz mesmo impedir essa expansão de universo, que enriqueceria muito Jujutsu Kaisen. Se falar que por já estar no fim, muita coisa ainda não foi explicada, isso é bem ruim. Por exemplo, até agora não temos uma boa explicação de como os poderes do Sukuna funcionam. A própria expansão de domínio do vilão nem deveria existir. Aquele super fogo que o Sukuna mostrou lá no arco de Shibuya, que superou os poderes do Jogo, sequer foi explicado a sua origem ou como funciona. O autor só colocou o poder lá porque sim e pronto. Mas pra quê? O Sukuna poderia facilmente usar seus cortes para varrer a cidade ou o próprio Jogo, sem precisar de um poder, sei lá da era Heian, que ele tinha esquecido que sabia fazer. A própria derrota do Gojo, por exemplo, já se encaixa dentro desse erro grave de narrativa, porque recentemente foi mostrado que o Sukuna fez um voto vinculativo para lançar o corte que corta mundos no Satoru, mesmo todo ferrado. Segundo o capítulo 255, o Sukuna fez um voto de usar o super corte em troca dos próximos ataques serem nerfados a partir dali. Segundo o narrador, o Sukuna consegue fazer o corte em troca de alguns requisitos para ele lançar o mesmo corte no futuro, que são recitar encantamentos, fazer os selos de mão e mirar para onde ele desejaria atacar. E tudo bem, já existia até um precedente para um voto desse tipo, já que o Sukuna fez a mesma coisa com seu Santuário Malévolo, perdendo sua barreira em troca de aumentar o alcance da expansão. Mas ignorando que isso não faz sentido nenhum, quem garante que na próxima vez que o vilão precisar usar o mesmo ataque e não tiver braços, ele não faria outro voto vinculativo em troca da alma do Megumi, ou até nerfar ainda mais a técnica? Eu até cheguei a mencionar uma teoria parecida aqui no canal, explicando por que o Sukuna era tão forte, que poderia ser por causa de uma habilidade chamada troca equivalente, que abriria mão de parte dos seus dedos para ganhar mais poder. O mais grave é que isso torna o Ryoma Sukuna um oponente muito mais poderoso e impossível de ser derrotado. E isso nem chega a ser um problema tão grave, já que temos o Saitama lá em One Punch Man, com a mesma característica. Só que lá, ele é o protagonista. A questão é que pelo tanto de mangás que temos por aí, um personagem forte demais, mais especificamente um vilão, sempre vai ser derrotado de forma ridícula. Não tem meio termo. Pode pegar qualquer obra que tenha deixado algum de seus personagens principais super fortes e você vai ver eles serem derrotados da forma mais boba possível. Outro grande exemplo da falta de explicação na obra foi aquela sentença do Higuruma para se
cima do Sukuna, que usou a própria arma para se livrar da pena, abrindo um precedente que nem mesmo o dono da técnica conhecia. Aí eu te pergunto, isso faz sentido aonde? Já imaginou um criminoso diante do júri e do nada ele fala que a culpa de tudo que ele fez é na verdade da arma, e ele nem estava usando aquela arma naquela ação? Mas para não ficar batendo só no Sukuna aqui, eu vou te dar mais alguns exemplos da falta de explicação por parte do Gege, com outros personagens, como a real origem do Itadori, o motivo dele tancar o Sukuna dentro de si, os planos do Kenjaku, a motivação da Uraomi, a restrição celestial da Maki e do Toji, os 6 olhos do Gojo, que de repente se tornaram inúteis, a origem da força da Rika, dentre outras coisas. Isso sem falar da ausência de histórias que poderiam ser interessantes, como as do período Heian, que eu já falei, que é tão falada, mas nada mostrada. E se o mangá estiver mesmo perto do fim, pode esquecer de ver todas essas coisas sendo exploradas. Daí, ao invés disso, o autor prefere continuar mostrando uma luta interminável contra o Sukuna, que não leva a lugar nenhum. É sério, sendo bem sincero, me fala quanto o mangá andou depois que o Sukuna chegou no jogo do abate? Quase nada. Pelo contrário, principalmente nesse último arco, dá pra notar que a obra vem se arrastando de forma desnecessária, com pouca criatividade e soluções bem previsíveis, que o autor não quer explicar, mas quando explica, sai da forma mais preguiçosa possível. E se você acha que esses são os únicos erros de Jujutsu Kaisen, confere mais esse, Mortes em Off. O Joe é um bom exemplo desse problema, porque o seu fim sequer foi mostrado, o que soou até simbólico, mas também foi bem conveniente para esconder o funcionamento daquela técnica de fogo do Sukuna, que aliás, ele nunca mais usou. Vale lembrar que as mortes em off são uma constante em Jujutsu, e também não precisa mostrar tudo, mas usar essa malandragem para não ter que explicar certos desfechos é fraco demais. O fim da Nobara, por exemplo, eu achei o bicho, e pra mim ficou claro que ela foi pro saco ali, e que isso causou um crescimento absurdo do Itadori, mesmo que até hoje alguns fãs teorizem que ela vai voltar, mesmo sendo praticamente impossível. Mas tanto o fim do Joe quanto o fim do Gojo só serviram mesmo para um propósito, não ter que explicar como eles foram superados, pois no caso do Cabeça de Vulcão, o Gege precisaria explicar a origem da poderosa técnica de fogo do Sukuna, que talvez nem seja dele. Na derrota do Satoru, o autor precisaria explicar como o Rei das Maldições encontrou tempo de realizar esse super corte contra um cara que tinha os 6 olhos, o que só foi explicado recentemente, mas como eu já disse, da forma mais porca possível. Isso sem falar de outros personagens que nunca mais apareceram, como o Todo e aquele cara que ajudou a derrotar o Yaga, por exemplo, que mereciam bem mais destaque, pelo menos um fechamento decente, porque esconder eles, sendo que tem uma guerra final acontecendo, não faz sentido nenhum. O Todo, por exemplo, ainda tá maneta, voltou pra escola, ou vai ajudar na luta final contra o Sukuna, afinal, é o brother dele que tá apanhando faz tempo. Não sei, ninguém sabe, ninguém viu. E enquanto o Sukuna aparece toda hora, junto com o flashback do Gojo, só pra te dizer que mais algum aluno seu é o feiticeiro mais forte da semana, essa galera desaparecida, que poderia trazer tramas interessantes, continua no limbo dos cancelados, e sem dar as caras. Conveniências de roteiro. Assim como outras obras aclamadas, Jujutsu Kaisen não está livre de furos de roteiro, só que eu queria focar aqui nas conveniências de roteiro, feitas para beneficiar os personagens, para que a história seja esticada, e eu já vou te dar alguns exemplos disso. E de novo, eu preciso pegar o Sukuna como exemplo, porque ele é o personagem que mais apareceu, mas o que menos foi revelado, seja sobre o seu passado, sua real motivação ou o funcionamento dos seus poderes. No começo da luta Gojo contra o Sukuna, o vilão estava tão ferrado que precisou se curar às pressas para continuar lutando. E o que Gege faz o Rei das Maldições se regenerar usando a técnica de cura do Servo, sem nem mesmo ter que invocar o Shikigami. Depois, ele passa a usar a água do Max Elefante para fazer o sangue perfurante fake, o que já é absurdo, mesmo sem invocar o bicho. Depois, ele usa o corte do Mahoraga, que rompe até mesmo a intangibilidade do Satoru, também sem invocar o bicho, sendo que o Shikigami já tinha sido destruído pelo Xamã. E se a gente forçar bem a barra, dá pra dizer que o Sukuna, por ser experiente e ter um controle absurdo da sua energia amaldiçoada, pode mimetizar os poderes e as características dos Shikigamis, naquele caso, das 10 sombras. Mas se esse é o caso, por que ele ficava invocando eles? Não é possível que seja só pra ficar na vantagem numérica, na luta, porque a partir do momento que o bicho era invocado, ele tanto não podia imitar os poderes deles, e muito menos controlar eles da forma que queria. É tanto que o Mahoraga, quando é enganado pelo Gojo pra voar em direção ao vermelho, o próprio Sukuna grita com ele, porque naquele momento ele tinha entendido que o Shikigami não deveria ir naquela direção, só que ele foi mesmo assim. Um pouco antes, o Sukuna cai na expansão de domínio do Gojo, mas quem sofre os danos da técnica é o Megumi, o que é mais uma conveniência, porque na hora do Black Flash foi a alma do Sukuna que levou o dano. Aí eu te pergunto, será que o vilão tem a habilidade de escolher qual alma vai levar o dano? Depois, o Sukuna convenientemente recebe uma arma que controla a eletricidade justo para enfrentar um inimigo que tinha como poder principal a eletricidade, o Kashimo Hajime, que aliás tinha mais pontos no jogo do abate que qualquer um, mas não usou eles para mais nada, além de ativar as notificações do torneio e os dados dos participantes. Depois, o Rei das Maldições reencarna no corpo original, sem qualquer explicação ou motivação, sendo que a única vantagem que ele pareceu ter foi a de ganhar mais um par de braços. Mais tarde, o Sukuna ainda ganha o controle da fusão do Tengen com a humanidade, que claramente coloca ele com mais uma carta na manga. Mas até aí, essas eram coisas que me incomodavam um pouquinho, mas nada tão grave assim, que comprometesse a obra, porque ainda eram coisas pequenas. Mas quando aconteceu a luta do Higuruma contra o Sukuna, aí foi a gota d'água, e não tinha mais como passar pano pro Gege. Só pra complementar o que eu já falei nesse vídeo, em relação ao Higuruma, porque ele e o Itadori chegam no campo de batalha, com a expansão de domínio do advogado já ativando, o que faz com que
que o Sukuna seja julgado posteriormente como coautor dos crimes cometidos lá no arco de Shibuya. Eu até confesso que essa era uma maneira bem inteligente de derrotarem o Sukuna, por isso pontos para o Gege por causa disso. Mas é claro que o autor não ia deixar o vilão ser derrotado tão cedo, e logo ele já mexe os pauzinhos para livrar o Sukuna mais dessa, e de uma forma que nem o Saul Goodman pensaria. É aí que ele faz a arma do Sukuna ser punida, ao invés dele, coisa que aliás, nem o dono da técnica, o Higuruma, sabia que podia acontecer. E isso tá claro, né? Porque esse artifício foi inventado ali na hora, pelo autor. O pior é que existiam soluções melhores, como usar algum Shikigami do Megumi para levar a punição do julgamento, ou até usar a arma do próprio Megumi, que reside dentro do Sukuna, para pegar a sentença. Mas como o autor já sabia que o Kenjaku passaria o controle do casulo do Tengen para o Megumi pouco tempo depois daquilo, é claro que ele não poderia se livrar do filho do Toji naquela hora. Isso sem falar de outras conveniências de roteiro que beneficiaram o Sukuna mais recentemente, como fazer seu coração bater mecanicamente com energia amaldiçoada. Ah, mas ele já fez isso antes, com o próprio Itadori, lá no começo da obra. Sim, ele mantém o Itadori vivo, sem coração, usando energia amaldiçoada. Mas por lá, por acaso ele também luta contra alguém com restrição celestial, enquanto também cura seus danos cerebrais causados pela expansão do Gojo e evita o acerto garantido do Yuta, porque aqui ele fez tudo isso e ao mesmo tempo, enquanto ainda lançava seus cortes para todo lado. O mais bizarro é que por toda essa demonstração de poder, a gente ainda teve que ver a Uraomi falando que o vilão não tinha mostrado sequer uma parcela da sua verdadeira força. Então tá mais do que claro que o autor tá fazendo de tudo para que o Sukuna continue vivo, para levar ele até um ponto final da história que ele já pensou. Só que ele ainda não quer que a história termine, e é por isso que ele fica enrolando o máximo possível. Tanto que virou até meme o Sukuna. Toda vez que enfrenta um novo inimigo, lembra de alguma técnica que ele conheceu lá na era Heian, mas que já não lembrava mais. Ou seja, já tá virando zoeira essa resistência do Sukuna no campo de batalha, sendo que ele não é o protagonista e nem tem um super demônio abastecendo a energia dele toda hora. E eu nem tenho nada contra o Sukuna, que por sinal é um dos meus personagens preferidos da série, ao lado da Maki Zenin, mas já tá ficando difícil passar por essas coisas no mangá. O fato é que tá claro que o Gege tem o final de Jujutsu desenhadinho na cabeça dele, mas por alguma pressão do estúdio ou algum editor que quer farmar o máximo de dinheiro possível em cima da obra, o autor tá criando essa barriga gigante antes do fim, para esticar o máximo possível o mangá. E na real, isso é preocupante, porque ninguém quer que se repita o que aconteceu com o final de Naruto Shippuden. Só que infelizmente, tudo tá se encaminhando para esse mesmo fim, falta de protagonismo. Por último, eu queria pontuar outro erro que pode destruir o final de Jujutsu Kaisen, na minha opinião, que é a falta de protagonismo. Como qualquer outra história tem, você pode até argumentar que Jujutsu é disruptivo e vai colocar o Sukuna nesse papel, o que seria muito bom e bem corajoso. Só que eu não sei se isso vai acontecer realmente, porque ele não parece seguir a jornada clássica do vilão. Por outro lado, o Yuji, que todos dizem ser o protagonista, não tem nada de um. Ele não segue a jornada do herói ou apresenta qualquer característica de crescimento e evolução, equiparada ao antagonista, que é o Sukuna. Ele também não possui um arco de redenção, que tem um apelo emotivo ou de identificação em nenhum momento. Eu, pelo menos, não consigo me identificar e torcer por ele, o que me faz gostar bem mais de outros personagens, como a Maki, o Yuta, Gojo, Nobara, Toji, Sukuna e outros. Mas sendo bem justo, o Yuji tem muito potencial, poderes interessantes, parece ter uma história oculta que tem ligação direta com o Rei das Maldições, mas o autor não se preocupa em nenhum momento em explorar isso. É tanto que atualmente ele nada mais é que motivo de piada, sendo zoado pelo Sukuna o tempo todo. E mesmo que o autor coloque ele atingindo o máximo de um Black Flash em um capítulo, pode ter certeza que no próximo ele vai fazer até esse feito ser nada perto do que o Sukuna é. Um inscrito aqui do canal até falou que o Gege pode estar caminhando para fazer o Sukuna sair vitorioso no final da história, porque seria corajoso pra caramba, como eu já falei. Mas se esse é o caso, ele tá fazendo um péssimo trabalho, porque pelo andar da carruagem, isso tá até muito na cara. E nas palavras do próprio Gege, o vilão nem mostrou ainda o seu verdadeiro poder, na batalha que é a mais importante, que deveria ser o desfecho final dos feiticeiros. Mas sendo bem sincero, eu não acredito nessa linha de fechamento, porque o Sukuna, apesar de ter sido beneficiado pelo roteiro várias e várias vezes, ele não se encaixa em nenhum molde que um protagonista deveria ter. Porque, de novo, ele não tem um arco de redenção, evolução ou até de motivação. Tanto que se você pegar para comparar as motivações do Thanos, por exemplo, lá de Guerra Infinita, e as motivações do Rei da Noite, de Guerra dos Tronos, eu colocaria as motivações do Sukuna muito mais próximas às do vilão de Game of Thrones. E isso é preocupante. Enfim, essa foi minha análise de todos os erros que Jujutsu Kaisen possui, mas que ninguém quer admitir. Curtiu o vídeo? Odiou? Deixa sua opinião nos comentários e confere agora mais um vídeo bacana de Jujutsu Kaisen. Valeu!